Quadrilhas especializadas em furtos de máquinas e de insumos agrícolas. A insegurança no meio rural é o tema da matéria de capa da edição 1523 do Boletim Informativo do Sistema FAEP-Senar Paraná. Outros temas dessa edição que nós comentamos nesse episódio são o controle de javalis que o Sindicato Rural de Maringá está intermediando e as oportunidades para os produtos paranaenses com a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Ainda vamos tratar nesse episódio da aposentadoria no meio rural. A edição dessa semana do Boletim Informativo traz uma matéria completa sobre esse tema. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. E para começar essa conversa, eu queria apresentar aqui os convidados dessa semana. Eu tenho aqui ao meu lado a Bruna Fioroni. Como é que vai, Bruna? Oi, André. Oi, Felipe. Oi para todo mundo que está nos ouvindo. E temos aqui também o Felipe Aníbal. Como é que está, meu caro? Salve, salve, André. Tudo bem? Satisfação participar mais uma vez. Felipe, a questão da segurança, que foi a matéria de capa desse boletim informativo, é um tema que, volta e meia, ele aparece aqui nas páginas do boletim. A gente tem a impressão que às vezes está enxugando o gelo. Quando você foi apurar essa matéria, o que você encontrou que mais chamou a atenção? André, me chamou a atenção justamente isso que você está falando, né? Apesar de volta e meia a gente voltar a esse assunto, o volume de furtos e roubos em meio rural continua num patamar muito elevado. O que a gente percebeu na prática, apurando essa matéria, foi que os casos tiveram uma pequena redução ao longo dos últimos 2 anos e meio, que foi o período que a gente concentrou essa apuração, mas ainda assim num volume muito expressivo. Temos uma média de 25 furtos ou roubos por dia. Nossa! No Paraná, que é um volume muito expressivo, né? E quando a gente foi ver a particularidade, a dinâmica, como esses casos têm se dado, nos chamou a atenção, em primeiro lugar, a violência das quadrilhas e o nível de especialização. Ou seja, essas quadrilhas estão agindo de uma forma mais bruta, né, com armamento pesado, invadindo as propriedades em muitos casos e focando produtos agropecuários, sejam tratores, implementos agrícolas e até mesmo, pasme você, o estoque de agrotóxico ou até o produto já colhido, no caso de carregamentos inteiros de soja ou de milho ou de rebanhos, como a gente já tem visto, né? Então esses são os fenômenos que mais me chamaram a atenção nessa apuração e que indicam que os casos continuam bastante graves e que ficam um alerta aí para o produtor rural de todo o nosso estado. Então a gente poderia supor que são quadrilhas especializadas mesmo no agronegócio. São quadrilhas especializadas, né, André? Antes de fazer parte aqui da equipe de comunicação da FAEP, eu cobri segurança pública por muito tempo e a gente sabe que nos casos de crime contra o patrimônio existe aquele crime de ocasião, que é o sujeito ver uma oportunidade, uma facilidade ali em cometer o crime, mas nesse caso de propriedades rurais não, são quadrilhas especializadas mesmo, né? São bandidos que se articulam para essa finalidade, para cometer esse crime com um alvo específico, bem direcionado já, visando o produtor rural. E é possível a gente tentar quantificar o tamanho do problema, seja em volume de objetos furtados, roubados? É possível a gente tentar dimensionar isso? É possível, André. A Secretaria de Estado de Segurança Pública passou um levantamento para a gente, né? E, assim, antes é importante a gente diferenciar o que é furto e o que é roubo, né? O furto, ele é cometido quando não existe grave ameaça ou quando o produtor rural não se depara com os bandidos, ou seja, são casos de arrombamentos em que a quadrilha invade a propriedade rural ou quando o produtor não está no local ou sem que ele perceba. E o roubo é quando a quadrilha efetivamente entra armada, que é o caso mais traumático, né, que acaba rendendo funcionários ou o próprio produtor rural e acaba gerando um trauma muito grande, né? Então, André, esse levantamento apontou que nos 2 últimos anos e meio o Paraná registrou mais de 2.300 roubos a propriedades rurais e mais de 19.200 furtos. Sem falar de veículos furtados, né? A gente está falando de casos que foram crimes ocorridos em propriedades rurais. Olha. Além disso, tivemos números muito expressivos também em relação a veículos, implementos agrícolas, né? A tratores e tal. Então, acho que isso quantifica, né? Acho que essa média que mais me chama a atenção, 25 furtos ou roubos por dia, realmente é um patamar bastante elevado. Eu poderia supor que esses números podem até estar subdimensionados, visto que nem todo mundo que sofre um crime vai denunciar, vai registrar essa ocorrência? Com certeza, André, bem observado. Esses números dizem respeito apenas aos casos registrados em boletim de ocorrência. E essa pergunta vai ao encontro a um outro aspecto muito importante, né, que é a falta de estrutura das polícias
civil e militar no interior do Paraná. No Paraná a gente tem mais ou menos em torno de 150 municípios que não tem sequer um policial civil sequer, ou seja, não tem delegacias. Isso dificulta a polícia civil, é a polícia que investiga os crimes e que faz esse registro de ocorrência. Então, às vezes, o produtor rural tem até essa dificuldade de fazer o registro. Então, muito provavelmente, né, não dá para a gente afirmar, mas muito provavelmente esses números sejam bem maiores, porque esse levantamento diz respeito apenas aos casos registrados oficialmente. E você falou da atuação do poder público, né, que às vezes fica aquém da necessidade do cidadão, até por falta de estrutura mesmo. De que forma que você acha que a iniciativa privada, os produtores, enfim, a sociedade civil pode se organizar para pelo menos minimizar esse risco que vem correndo no campo? Olha, André, uma iniciativa bacana que a gente tem visto ao longo dos anos é os vizinhos se organizarem em pequenas redes e aquela coisa de estabelecer um contato mais próximo, de um cuidar mesmo do outro, né? Às vezes até por meio de iniciativas meio simples até, né? Se organizar um grupo de WhatsApp, passou alguém estranho aqui, fiquem de olho e tal, e mesmo um cuidando do outro mesmo. E a outra orientação, que é uma orientação da Federação da Agricultura da FAEP, que é os sindicatos rurais dos municípios começarem a participarem mais efetivamente dos conselhos de segurança, né? Ou seja, tomar parte nesse processo decisório com vistas aí a fortalecer a segurança, principalmente nas áreas rurais dos municípios, que é onde pega o nosso produtor rural, né? E sabe o que eu fiquei pensando, Felipe? Que quando a gente fala de quadrilhas especializadas nesse tipo de roubo, né? Se o camarada vai roubar um implemento agrícola, se ele vai roubar um defensivo químico, é porque ele já tem para quem vender, né? E como é que fica o lado do receptador nesse tipo de investigação? Exatamente, muito bem apontado, né? Um dos delegados que eu entrevistei para essa matéria disse que ele tem muito mais aversão à figura do receptador do que aos próprios ladrões. Porque os bandidos, os ladrões, eles só existem em função do receptador, de alguém que está comprando. Que quer levar vantagem, comprar mais barato. Vantagem, porque o receptador ele não vai mostrar a cara, vai se arriscar para cometer o crime propriamente dito, roubo ou furto. Mas ele vai comprar esse bem roubado, esse bem subtraído do produtor rural, que é um crime também, receptação é um crime que tem pena de até 5 anos, e vai vender, né? E o que acontece, o que esses casos que a gente está relatando no boletim revelam, é que esses roubos, em muitos dos casos, são cometidos sob medida. Com o receptador, eu quero um trator de tal modelo, de tal marca. É uma encomenda quase. É uma encomenda. E o que chama atenção é o volume que esses crimes têm ocorrido, né? Teve uma ação da Polícia Federal deflagrada no sudoeste do Paraná, por exemplo, em 2018, que foram recuperados 18 tratores. Esses tratores estavam sendo revendidos já numa concessionária do município e os próprios produtores rurais estavam comprando de boa fé, porque não sabiam que tinham sido roubados ou furtados de outros produtores rurais. Mas na hora que vai dar nota à concessionária? É nota fria, né? Aí são outras modalidades de crime que entram nessa jogada aí. Que coisa, essa situação. E, aliás, só cabe aqui um adendo, André, porque teve produtor rural que a gente entrevistou nessa matéria também, que disse que já recebeu oferta de produtos provavelmente subtraídos ou furtados justamente porque não tinha nota, inclusive sementes. Que aí ele desconfiou, por conta do preço, desconfiou que o preço estava muito abaixo e como o vendedor não estava dando nota, ele suspeitou que poderia ser furtado, roubado e não comprou. E me chama muito o argumento que ele usou. Ele falou assim, se eu comprar um produto que é furtado ou roubado, eu estou lesando outro produtor rural. Aí é produtor lesando o produtor. E no futuro pode ser ele próprio, né? Exatamente, ele vai estar fomentando esse mercado e amanhã ou depois pode ser ele. E para falar sobre esse assunto, aí, principalmente sobre a atuação dos conselhos de segurança, os CONSEGs, eu entrevistei o Dionísio Torresan, que foi presidente do CONSEG lá de Santa Isabel do Ivaí. Alô, Dionísio, você me ouve? Sim. Maravilha. Dionísio, conta para mim um pouquinho como que é a atuação dos CONSEGs, como é que eles funcionam, eles têm reuniões regulares, quem que pode participar e o que é decidido? A participação dos CONSEGs são reuniões mensais, né, que são realizadas. No nosso caso aqui, no início eram realizadas todos os meses, toda a comunidade pode estar participando, né? Geralmente é a diretoria que convoca essas reuniões, que marca essas reuniões. A sociedade pode estar trazendo os problemas, né, de segurança para dentro das reuniões do conselho, e o conselho serve como um intermediador aí, né, uhum, junto às autoridades policiais.
E tem algumas estratégias que você nota que vem tendo resultado, que estão dando certo aí na região? Então, André, assim, o Conseg de Santa Isabel do Ivaí, ele estava inativo, né, há um tempo atrás, né? Uhum. E na época o Rotary Club fomentou a criação de uma nova diretoria, né? E o sindicato deu total apoio para nós participarmos, né? Como funcionário do sindicato, a diretoria do sindicato deu um apoio bastante relevante para que a gente assumisse a presidência do conselho na época. Uhum. Buscamos como referência aqui o Conseg de Luanda, que era o único que tinha, assim, que estava mais ativo, assim, em evidência, né? Uhum. E com base nas orientações deles ali, no que eles vinham praticando, nós começamos também a realizar um trabalho aqui. Quando assumimos, já assumimos com um projeto de implantação de um sistema de vídeo monitoramento do município. Então, assim, e esse vídeo monitoramento demonstrou resultado bastante satisfatório na redução da criminalidade, né? Olha, foram instaladas câmeras aí na região? Isso. E quem que arcou com os custos? A sociedade. Olha, que bacana. Nós iniciamos esse projeto ali no início com um esboçozinho, né, bem simples, assim, básico. Inicialmente achávamos que precisaríamos aproximadamente dos R$40 mil e passamos então a realizar como se fosse um livro ouro na cidade, né, onde as pessoas, os comerciantes, produtores rurais, pessoas físicas, né, profissionais liberais aí, começaram a realizar doações voluntárias, o que até foi bastante interessante, que conseguimos realizar um investimento em mais de R$80 mil, todo em doação voluntária, entendeu? Da comunidade. E aí, com essas câmeras, aí vocês conseguiram aí, pelo menos, ter alguma parte aí da região monitorada? Sim. Luanda já tinha realizado a implantação, Santa Isabel realizou na sequência, e aí demais municípios aqui da região hoje estão quase todos monitorados aqui, né? Dá para perceber pelo que o Dionísio falou que tem muito trabalho a ser feito ainda nessa questão da segurança pública, né? Bem, mudando um pouquinho de assunto, gente, saindo aqui do interior do Paraná, indo lá para a União Europeia, eu queria saber aqui, falar com a Bruna Fioroni. Ô, Bruna, eu tô sabendo que o Reino Unido sai oficialmente da União Europeia agora no final desse ano, né? Exatamente. Isso aí significa alguma oportunidade para o Paraná? Eu, para ser bem franco, eu nunca prestei muita atenção na nossa relação comercial, assim. O que você descobriu nessa matéria? Então, André, essa matéria eu fiz com o adido agrícola, lá do Reino Unido, né, que é o Augusto Billy. E também junto com ele eu conversei com a chefe do Departamento de Agricultura na Embaixada do Brasil no Reino Unido, que é a Carolina von der Weydt. E a gente conversou um pouquinho sobre essa possibilidade, né, de abertura de novos mercados. E assim, por enquanto não existe nada concreto, porque, como você falou, o Reino Unido ele só sai oficialmente da União Europeia no final do ano. Então eles ainda estão decidindo, né, como é que vai ser esse acordo do Reino Unido com a União Europeia. Eles ainda estão ajeitando, né, acertando esses detalhes. Então a gente ainda depende muito desse acordo. Mas, pelo que eu conversei com ele, as expectativas são positivas. Atualmente, a relação do Brasil com o Reino Unido ela não é muito, vamos dizer assim, as exportações não são muitas, né? A participação é relativamente pequena. Aí dados de 2019 apontam que a participação brasileira é de cerca de 1,31%, né, nas exportações. E só que com essa saída existe a possibilidade aí dos produtos brasileiros ganharem mais competitividade, né? E daí, no caso, a gente falando do Paraná, dos produtos paranaenses. E uma coisa interessante que eles falaram foi investir em produtos que fogem um pouco dessa pauta mais comum, né? Como carne, soja, exatamente. Eles apontaram que o Reino Unido eles têm muito interesse por produtos específicos, assim, do Brasil, no caso do Paraná, produtos regionais. Como o pinhão, por exemplo? Pinhão, exatamente. Eles citaram, inclusive, o pinhão. Falaram de frutas também. E produtos com uma pegada mais vegetariana, livre de crueldade. Os britânicos têm um apelo muito forte para esse tipo de produto. E daí eles apontaram justamente para esse tipo de oportunidade, né? Fugindo um pouquinho do que a gente já tem no caso, atualmente, a pauta do Brasil para o Reino Unido, no caso, a pauta do Paraná para o Reino Unido, né, nas exportações, é basicamente carnes, produtos florestais e café.
Que é aquilo que a gente é campeão, né? Exatamente. E o que muda, assim, de fato, de concreto, a partir de 1º de janeiro de 2021? Então, como eu falei, ainda vai depender um pouco desse acordo, né, com a União Europeia, mas o que já foi estabelecido é que eles têm uma nova política tarifária, que é o UK Global Tariff, que vai valer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E daí, no caso, eles mudaram a média de tarifas para alguns produtos, né? No caso, como a gente está falando de agropecuária, né? Por exemplo, a média das tarifas foi reduzida de 15,9% para 10,6%. E daí, no caso, algumas linhas tiveram as tarifas zeradas, né? Como frutas, se eu não me engano, couros também. Enfim, daí, no caso, mais detalhes, a gente pode... Eles têm um site, né? Que é o site do Brasil Brexit Watch, que na matéria tem lá o link certinho, né, para o produtor que tiver interesse de ver. E daí lá tem mais detalhado o que muda, quais são essas tarifas, né, alfandegárias, enfim. Mas, basicamente, eles apostaram muito na redução de tarifas e chegaram a zerar algumas, né? Mas isso só a partir de 2021. Maravilha, aí fica aí uma expectativa aí bastante positiva aí para o agro paranaense, que é um dos mais competitivos aí do Brasil, né? O nosso agro está de parabéns, consegue botar produtos lá fora com grande competitividade e que seja esse mais um país aí a receber os produtos do Paraná, né? Mudando mais uma vez de assunto aqui, gente, a questão dos javalis vem preocupando aí os produtores paranaenses aí há alguns anos, né? Além de ser uma espécie exótica, ou seja, que ela compete com a nossa fauna local, ela também pode causar destruições gigantescas aí, principalmente em milho, grãos, e sem contar nas doenças que esses animais podem estar introduzindo aí nos plantéis paranaenses aí de suínos aí, coisa que pode até comprometer as nossas exportações. E não sei se você sabia, Felipe Aníbal, mas o pessoal lá de Maringá está com uma iniciativa muito bacana. Eles firmaram uma parceria com um grupo de manejadores de javali, sabia? Olha aí, como é que funciona isso? O camarada que tem problema com javali lá em Maringá, ele pode ir até o sindicato e solicitar a atuação desse grupo de manejadores. Vamos lembrar, gente, que para manejar o javali, para controlar essa praga, não pode sair caçando javali, né? Tem que ter uma série de requisitos que tem que ser obedecidos aí, o exército está envolvido nisso, então tem que ser um grupo profissional, né? E lá em Maringá tem o grupo Boca Brava, que é um grupo de caçadores de javali, manejadores, né? E eles estão à disposição aí. Se você tiver problema com javali, mora em Maringá e pretende manejar isso, entre em contato com o sindicato que eles vão poder indicar. Essa iniciativa deve ir para outros sindicatos aí que tiverem interesse também. Se no seu município tem problema com javali, entre em contato com o seu sindicato rural e demanda aí mais esse serviço aí. Vamos ver se a gente consegue colocar esses animais aí. Antigamente tinha até no churrascaria, né? Não sei se você lembra, tinha carne de javali, no espeto corrido. Agora acho que não se acha mais por causa... Rapaz, eu nunca peguei isso, não. Rapaz, uma carne... Não peguei essa fase, não. Uma carne forte. E esse pessoal desse clube de caça esportiva, todo regularizado, né? Para o produtor ficar sossegado. Todo regularizados. Além de serem regularizados, eles conhecem as técnicas de manejo, ou seja, não vão correr nenhum risco de segurança, né? E gratuito, André? Gratuito, meu amigo. Aproveitando até que eu conversei com um dos integrantes desse grupo e tem muitos produtores rurais que fazem parte do grupo também. Então daí eles me contaram, né, que fazem sempre reuniões, tem atas, tudo certinho. Então eles estão sempre bem a par do que acontece justamente para fazerem um manejo de forma que não cause ainda mais prejuízo, né? Bruna, e como é que foi que surgiu essa história lá em Maringá, essa conversa do sindicato? Foi basicamente pelos produtores, né? Os produtores começaram a reclamar, né, por causa dos problemas com o javali, e no caso buscaram no sindicato algum auxílio, né? O que o sindicato poderia fazer. E daí, se eu não me engano, o sindicato ele já conhecia algum integrante desse grupo, e é um grupo mais ou menos famoso ali em Maringá. E daí eles acabaram conversando, né, conversando o que eles poderiam fazer, e fecharam essa espécie de parceria, né? Tanto que daí o produtor que for no sindicato, ele tem que, né, dar autorização, tudo certinho, porque precisa, né, dessa autorização para eles entrarem na propriedade, daí precisa do registro onde vai ser feito o manejo, né, para seguir todas as normas certinho. Mas foi basicamente demanda dos produtores, né, que a região está sofrendo bastante com esse problema.
Bem, saindo do assunto dos javalis, indo para o assunto previdência. Aníbal, falta quanto tempo para você se aposentar? Rapaz, eu nem fiz as contas ainda, mas acho que tem chão, viu, André? Tem tempo pela frente. E se você fosse produtor rural e não jornalista, você sabe em qual modalidade de previdência você se enquadraria? André, ia depender muito do tamanho da minha propriedade. Essa é a chave para definir que categoria que o produtor rural vai se encaixar para se aposentar. Pois então, meu amigo ouvinte, se você também está pensando em se aposentar ou se tem dúvida como que você vai passar por esse processo, essa edição do Boletim Informativo tem uma matéria especial aí, produzida pelo Felipe Aníbal, que é meio que um guia, né? Como que o camarada vai saber onde ele se enquadra quando chegar a hora da aposentadoria, né? Como é que foi para fazer essa matéria, Aníbal? André, essa matéria ela surgiu a partir de uma demanda de um sindicato rural que demandou o nosso departamento jurídico aqui, que estava recebendo alguns contatos de produtores rurais e sindicalizados com dúvidas de que maneira esses produtores procederiam, se preparariam para dar encaminhamento ao acesso a esse benefício previdenciário, né? Então isso nos despertou, né, essa necessidade da gente estabelecer um pequeno guia para o produtor começar a pensar já no futuro, não deixar muito para a última hora, porque é um processo que requer a comprovação de exercício de atividade, de tempo de contribuição. Então, para o produtor se precaver e se antecipar a toda essa discussão. Uma coisa que eu não sabia, que eu vi nessa matéria, eu descobri que tem a categoria do segurado especial e do contribuinte individual, né? Isso aí é fundamental o camarada saber aonde que ele está enquadrado para saber até com qual idade ele vai se aposentar, né? Isso, André. Basicamente, o produtor rural ele pode se enquadrar em duas categorias, em segurado especial ou contribuinte individual. O segurado especial, que tem uma condição melhor de aposentadoria, é aquele produtor rural que tem uma propriedade de até 4 módulos fiscais, e o tamanho desse módulo fiscal varia de município para município. Por isso é importante que o amigo ouvinte que esteja nos ouvindo agora e queira saber se ele se enquadra nessa categoria, ele pergunte para o sindicato rural, que tem todas as informações, mas em regra, para ele se enquadrar como segurado especial, ele tem que ter uma propriedade rural de até 4 módulos fiscais e não pode ter mão de obra, não pode ter empregado registrado. E tem mais, como em direito tudo tem suas exceções, nesse caso também tem exceção. Ele pode ter mão de obra temporária por até de um trabalhador por 120 horas por ano, ou de 2 trabalhadores por 60 horas, e assim por diante. E esse produtor rural ele vai se aposentar com 60 anos se ele for homem e 55 mulher. Na categoria contribuinte especial... Individual? Contribuinte individual, bem observado. Na categoria de contribuinte individual, que são os produtores que têm propriedades maiores ou que têm empregados, o produtor vai se aposentar com 65 anos, ou seja, dá uma diferença de 5 anos, se homem, e 62 anos se mulher. E esse produtor contribuinte individual, ele precisa fazer recolhimento mensal previdenciário. No segurado especial, ele não precisa. Ele só precisa comprovar que ele foi produtor rural por um período de 180 meses. E como que ele comprova isso? Por uma série de contratos de compra e venda de mercadoria, compra de insumos. Ele precisa comprovar que ele exerceu a atividade. E essa relação de todos os documentos que ele precisa apresentar, o que ele pode apresentar para comprovar a atividade rural dele, também está disponível nos sindicatos rurais. Então, a gente preparou esse guia, que é um guia bem resumido, mas a orientação teve alguma dúvida? O sindicato rural do seu município está aí para prestar esse apoio mais detalhado, para dizer em que categoria que você se enquadra. Maravilha! Então, se o amigo ouvinte tem dúvidas aí, que assim como eu não sabia como funcionava esse regime previdenciário aí para o produtor rural, esse boletim informativo aí tem aí uma matéria que serve como guia para você se localizar aí e, se tiver mais dúvidas, procure o sindicato rural do seu município que você vai conseguir saber como proceder para receber o seu benefício. Bem, amigos, vamos ficando por aqui. Queria agradecer aqui os nossos participantes, né? Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. Se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, é o www.sistemafaep.org.br. Você também encontra esse podcast nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo. Você pode baixar gratuitamente e receber no seu celular previsão do tempo, cotação, matérias, enfim, tudo o que interessa para o universo do agronegócio paranaense. Então, até a próxima e boa semana!